acompanha já o canal Toda a Diferença sabe que eu sou um pesquisador há mais de 15 anos antes do nascimento do Tiago da filosofia da diferença, que não é simples teoria, é um modo de vida. E essa filosofia justamente ela rompe com essa dicotomia igual de um lado diferente de outro. E para a filosofia da diferença, cada pessoa é perfeita em sua singularidade. Por quê? Porque a filosofia da diferença ela enxerga o que as pessoas têm e podem, não enxerga o que falta. E essa é uma questão importante, porque o próprio termo deficiência é falta de alguma coisa. Portanto, a filosofia da diferença, esse modo de vida, não enxerga a deficiência, investe na potencialidade criativa do seu filho. Como é que você vê essa questão de verem a Cibele como diferente em relação a esse modelo, como alguém que a escola, por exemplo, ela idealiza, ainda vivendo uma sociedade que idealiza chegar nesse modelo ideal de sociedade, essa dita normalidade. E a filosofia da diferença, voltando a falar nela, enxerga o que a pessoa tem, não o que falta. E não idealiza. Por exemplo, eu não idealizo que o Tiago fale como os ditos normais falam, não tem um caminho único. E, nesse sentido, dá até para dizer, é radical isso, que a deficiência não existe, porque se eu enxergo só o que a pessoa tem, e cada pessoa, seja sua filha, seja meu filho, seja você, seja André, que está nos gravando, tem a sua singularidade e é perfeita nessa sua singularidade. Como é que você vê essa questão, essa dicotomia? Você que já lidava com as diferenças, inclusive antes da Cibele nascer, como é que você vê essa questão toda para você? Internamente eu vejo essa questão com leveza. Eu desde jovem, bem jovem, já me mobilizava muito pelas questões étnicas. As etnias diferentes, elas propõem essa desconstrução, digamos assim, da necessidade de que as pessoas sejam iguais, ainda que elas habitem na mesma praia, ainda que elas habitem a mesma cidade, no mesmo país. E dentro dessa realidade de conceber a desconstrução o tempo todo, desses parâmetros que tendem a normalizar, normatizar as pessoas e os grupos que elas formam, foi e é relativamente tranquilo e leve, internamente. Porém, eu sou um ser social. Eu troco muito, intensamente. E aí vem o desafio, de você não quase nunca, encontrar aleatoriamente empatia nesse aspecto com o outro. E muito menos quando o outro se trata de uma instituição, como uma escola, como um espaço de formação, ou de lazer, um hotel, enfim, um grupo de saída, nem mesmo dentro da própria família. Então, acho assim, se internamente você está bem, você lida com essa questão com leveza, nem caminho andado. Dali você vai tirar forças
para continuar esse processo de dentro de você para fora e fazendo ligas, né, empatizando com pessoas que pensam como você, que muitas vezes estão inseguras, porque são jovens, porque são pouco vividas, pouco experienciadas, mas que elas se aproximam de você e você vai se unindo e provocando impactos de mudança. O caminho é esse, a gente não pode desistir. Quando eu olho para trás, tudo que eu acreditava, tanto como pessoa, profissionalmente, né, eu sou farmacêutica ortodoxa, de formação ortodoxa, alopática, industrial, e optei de cara por continuar o meu curso no mestrado na área de plantas medicinais. Eu recordo que as pessoas falavam, mas você estudou tanto para trabalhar com planta? E olha hoje, né? Nós resgatamos aí o uso das plantas medicinais violentamente. A própria indústria está voltada para isso também. Então, com respeito à diferença do ser, seja ela nata, seja ela imposta, né? A pessoa muitas vezes ela vai se descobrindo na possibilidade de se mutar, de se transformar, para dar conta de questões que vêm limitar, que vêm limitando, né, a ação dela, e ela diverge dela mesma para isso. Inês, descobri hoje que nós temos mais de uma coisa em comum. Você já atuava nessa questão étnica e eu também, né? Antes do Thiago nascer, eu pesquisava a nação Guarani, aqui em São Paulo, no litoral, e também eu conheci, 94 para 95, eu estive com um grupo de jornalistas autônomos, né, no México, para conhecer os chamados zapatistas. 94 para 95 eu passei na fronteira, na selva lacandona, na fronteira México-Guatemala. E eu aprendi com os Guarani e os zapatistas que todos nós somos diferentes e ninguém é igual a ninguém. Depois que o Thiago nasceu, eu trabalhei um tempo como freelancer na revista Incluir, e aí a editora chegou para mim e falou: faça uma reportagem sobre a visão dos índios sobre a deficiência. Aí eu brinquei com ela: quantos anos você me dá para escrever essa reportagem? E vai ter que publicar um livro. Ela não entendeu. Aí eu falei: olha, no Brasil, por baixo, tem mais de 150, bem mais do que isso, não sei quantificar, nações indígenas. Cada nação com uma cultura diferente. Eu posso fazer uma reportagem sobre uma etnia que eu conheço? Ah, pode. Aí eu fui conversar com educadores guaranis. E foi impressionante. No começo, eles não estavam entendendo o porquê que eu estava falando de pessoas com deficiência, de indígenas com deficiência, né? Eles não estavam entendendo. Até que uma hora, um deles levantou o dedo e falou: ah, não entendi. Então eu vou entender a lógica de vocês, que é justamente essa, de separar iguais de um lado, diferentes do outro. Porque para nós, não importa como a pessoa nasceu, em que condição ela nasceu, importa que cada pessoa, cada Guarani, inclusive nenhum Guarani é igual ao outro, na nossa visão. E cada pessoa tem o seu caminho. Não tem essa história de todos têm que chegar no mesmo lugar, cada um tem o
seu caminho para você chegar num lugar diferente. E não tem comparação. Né? E foi assim que eu lidei com o Tiago, investindo na potencialidade de criação dele. E eu sei que é assim. Duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, eu sei que a Cibele é especialista em café, barista, né? Como é que foi essa questão de você investir? Você primeiro conhecer a potencialidade da sua filha, não ver o que falta nela, e sim o que ela tem, o que ela pode. E esse ter e pode não tem limites, não tem limite fixo. E também você falou de 2 filhos. Fala do terceiro filho ou filha. Começar falando da terceira filha. A terceira filha é a mulher, Letícia, e foi a única filha programada. Os 2 primeiros vieram no susto. Eu ainda nem formada era, e a Cibele veio no início do meu mestrado. Então, assim, quando eu decidi ter a terceira, e gostaria muito, né, pedir a vida que me mandasse uma outra menina, fui programada. E deu certo, fui atendida. Letícia é a caçula que se diz não caçula de verdade. É interessante essa fala dela, porque de fato a demanda ritualística de com Cibele, enquanto cuidadora e eu como mãe, se estendeu por mais tempo. Nós sabemos que não via de regra, porque cada um é um, mas são pessoas que ficam mais tempo numa fase, eu diria que, de infância, né? De dependência que remete à infância, os cuidados. Então a Lili chegou perto da Cibele nesse momento e acabou avançando, não cronologicamente, passando pela CIB e virou uma irmã que dividia com a Cibele mais no cuidar, né, do que no ombro a ombro. Aí ela se diz a caçula de mentirinha nesse aspecto. E isso é verdadeiro. A CIB, ela fez a escola até o final do fundamental. E quando veio o colégio, quando foi apresentado o colégio para ela, a gente percebeu que, eu e o pai, percebemos que o ganho de conteúdos ia ser muito pequeno. Porque as escolas, por mais... Eu estou afastada das escolas hoje, mas na época as escolas que nós acreditávamos serem boas escolas, por mais que elas se esforçassem, elas não haviam entendido o movimento que elas precisavam fazer, que para nós era bem elementar, para tornar o conteúdo, não necessariamente todo o conteúdo, mas o conteúdo que fizesse sinergia com o aluno acessível. Então, assim, a acessibilidade intelectual é um desafio que nenhuma escola apresentou para nós. E como o colegial é extremamente conteudista, nós achamos que ia ser custo-benefício negativo. E aí foi a primeira experiência oferecida a Cibele para conviver em grupos de pessoas que a sociedade chama, ou chamava na época, pessoas especiais. Dentro desse grupo, a Cibele teve a felicidade de se apresentar com todo o seu perfil, preservadíssimo. Ela sempre teve muita inquietude pela área das ciências naturais, muita soltura, né? Uma
característica meio da minha casa, isso. E ela foi também muito próxima, na sua rotina, muito próxima do meu trabalho. Eu sou farmacêutica, trabalhei um tempo com laboratório, quando eles ainda eram pequenos, e no atendimento. Então, ela mostrou desde pequena uma afinidade com vidrarias, com líquidos. E quando ela foi apresentada a todos os cursos do SENAC, por ocasião de um curso que o SENAC oferece, ela se identificou no que ela viu do curso de barista. Eu digo que assim, se juntaram duas experiências que a Sibeli estava vivenciando na época. A frequência a cafeterias, porque ela vendia biscoitos que ela fazia em casa, nasceu nela a vontade de empreender, de ter seu dinheiro, de ter uma ação protagonista, de autoria, né, bem autoral. E biscoitos era algo que a gente fazia em casa. E a sugestão assim, dada pelo terapeuta, eu apoiei, era por que não fazer biscoitos para vender em cafeterias? Coincidentemente, foi apresentado nesse programa do SENAC o curso de barista, onde ela assim, entendeu uma cafeteria de um outro lugar, do laboratorial, que fez um link grande com essa afinidade que eu percebia nela, comigo. Né? Tanto é que até então ela queria ser farmacêutica. Fizemos uma palestra juntas, foi bem interessante. E ela tem esse lado alquímico, né, bem aguçado, porque eu percebo que o curso de barista a satisfez e a atividade a satisfaz no manuseio, né, desde a colheita, secagem, melagem, mistura de pós, ela fica inventando ali um café diferente com todos os cafés que ela tem. Ela tem um canto em casa, que é o canto de barista, onde ela tem as cafeteiras, as xicrinhas, os pós, os vidrinhos. E desde o primeiro momento eu fui assim, meio solitária, né, nesse apoio, até em casa. Porque assim, barista é uma atividade, pessoas muito excêntricas, muito exigentes, quer dizer, você está colocando ela num lugar mais fechado do que o que normalmente ela circula. Como ela vai aparecer, né, nesse espaço? Como ela vai ser aceita? E isso aconteceu bem no falecimento do pai, enfim, ficamos aí um ano em banho-maria, ela insistindo no curso de barista, e fui com ela ao SENAC. Ela já tinha livros, ela já tinha o arsenal dela, que ela carregava por todos os lugares, numa mochila, onde ela explicava para as pessoas, onde ela explicava e tentava seduzir todo mundo, né, aquela descoberta. E para nossa surpresa, quando a barista do SENAC, Contida, a recebeu, eu, sinceramente, sem expectativa dela ser aceita como aluna. E ela viu a Sibeli tirando da mochila o livro dela, inclusive, e foi irrecusável. E a Sibeli fez o curso. Eu estive com ela no início, para notar, porque a Sibeli não é 100% letrada, e a parte prática ela fez com o grupo, foi absorvida sem dificuldade. Então, assim, eu hoje me reconheço como mãe num lugar que é muito difícil uma mãe e um pai sustentarem pela pressão da sociedade, pela pressão de como o mundo se move, que é você possibilitar um filho de se descobrir no seu talento, né, na sua escolha. Isso só pilhou, só aumentou a minha certeza de
enxergar minha filha como eu enxergo os meus outros filhos. Inês, infelizmente estamos chegando no final da entrevista, mas você tocou em 2 pontos, para mim, fundamentais. Primeiro, essa questão da infantilização. Muita gente, eu falo muito, nossa sociedade tem que quebrar para os nossos filhos o mito da eterna criança. Porque muita gente, existe sim essa tendência nos nossos filhos, porém, eu vejo o contrário em muitas pessoas. Por considerarem os nossos filhos eternas crianças, essas pessoas tendem a super proteger. Eu acredito que é o contrário. Tem que investir, vou usar o termo da filosofia da diferença, ainda mais na potência da pessoa, sem proteger a autonomia, né? E se cada pessoa tem seu tempo, né? Rompo com essa história também de que uma pessoa em tal idade, todas as pessoas de uma determinada idade têm que agir dessa forma. Isso tem a ver com esse modelo ideal de sociedade, né? Como é que você vê isso, a questão da infantilização, desse mito da eterna criança, e também a questão da escola? Eu concordo, né, que as pessoas infantilizem ao indivíduo, que ele não se adequa ao sistema no geral, né, a como tudo é apresentado. O indivíduo, no olhar do outro, e do outro que não só que o desconhece, mas que desconhece o desejo, a vontade de ultrapassar essa barreira interna dele. Ele então se acomoda nesse lugar conhecendo superficialmente aquele indivíduo, qualificá-lo como alguém numa faixa mental, etária, aquém da cronológica. Às vezes mais elegante do que isso, mas lá no fundo é o que eles querem dizer. E essas pessoas, além de se privarem, né, de não se permitirem conhecer um indivíduo novo, né, que com certeza vai surpreendê-lo, com certeza vai impactá-lo positivamente, com certeza vai ajudá-lo, vai otimizar, enfim. Esse indivíduo, ele priva um grupo muitas vezes. A escola, quando faz isso, ela impede que uma sala de aula inteira se beneficie, né? Eu costumava dizer nas reuniões das salas onde a Sibeli fazia parte, de que ela e outras pessoas, outros alunos que tinham uma deficiência explícita, né, serviam de passaporte para que todo mundo, com as suas deficiências implícitas, fizesse uma luta longa e grande. E que o professor fosse um bom piloto. Então, assim, encarar as limitações que vêm como desafios, como todos nós os temos. E não fechar a possibilidade de conhecer o indivíduo por conta disso. Isso é um adendo, isso é uma partezinha. O indivíduo está carregado de qualidades e de tiradas próprias, né? Saídas, estratégias que são fontes aí de evolução para todo mundo daquele grupo do qual ele faz parte. Ficamos por aqui e eu queria dizer que Todos a Diferença se solidariza com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né?
Eu tenho inclusive um amigo que é pai também, né? Ele está bem, né? Mas eu recebi uma mensagem dele, eu não, né? No Facebook, que ele dizendo que de novo eu vou dormir triste porque está chovendo, né? Porque tem aquela coisa, é gostoso dormir com chuva, né? De novo eu vou dormir triste porque está chovendo. Então eu queria dizer para você que está nos assistindo, buscar uma instituição, uma ONG, para doar alguma coisa para ajudar o povo gaúcho. O movimento é muito grande dentro de toda essa dor, né? É um movimento de solidariedade que une aí o país. Eu sou de uma ONG do norte, do Pará, em Saúde e Alegria, e ela, na ocasião da pandemia e na ocasião das descobertas todas das fontes de água contaminadas pelas mineradoras, vem desenvolvendo tecnologia com membranas de purificação e tivemos aí a possibilidade de ajudar o Sul, que muitas vezes essas doações de água mineral são dificultadas, né, pelo acesso, as doações não conseguem chegar. E a água está ali, ela sendo potabilizada, ela pode ser consumida, a própria água barriga. A ONG está fazendo uma parceria com o pessoal do Sul e estamos chegando amanhã 5.000 membranas no Canadá. É isso, gente. Ficamos por aqui. Muita força, muita potência para o povo gaúcho. E até o próximo programa. Agradecimentos a Inês Andaluz e a Paula, que nos abriu esse espaço no Tênis Clube Paulista.